E aí, torcedor do Mengão, tudo certo? Vem comigo que hoje vamos falar sobre o alerta que Zinho fez para Felipe Luiz e depois da declaração do polêmico Felipe Melo sobre o camisa 9 da Gávea. Mas antes, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, pois isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Mesmo com o Flamengo liderando o Brasileirão Betano, com o time empilhando vitórias e vivendo uma fase boa sob o comando do Felipe Luiz, tem um detalhe importante que está preocupando quem realmente entende de bola, e quem trouxe esse alerta foi ninguém menos que Zinho, campeão do mundo, ex-jogador e hoje comentarista da ESPN. Ele analisou a situação do elenco rubro-negro e mandou a real. O Flamengo pode ter um problemão na temporada se não souber lidar com isso agora? Tá curioso para saber qual é o ponto fraco do Flamengo, segundo o Zinho? Então segura aí. Durante a preparação do Mengão para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela Copa Betano do Brasil, jogo que rola quinta-feira, dia 1º, às 20 horas, no Castelão de São Luís, o Felipe Luiz optou por poupar Arrascaeta e Alex Sandro. Uma decisão estratégica pensando na maratona de jogos que vem por aí. O elenco é bom, é qualificado, mas o Zinho deixou um recado bem claro. O único jogador do Flamengo que não tem substituto é o Arrascaeta. É isso mesmo! Segundo ele, pode até ter reposição pro Pedro, pro Gerson, pro Bruno Henrique, pro Léo Ortiz, mas pro camisa 10 uruguaio, não tem ninguém no elenco hoje que consiga fazer o que ele faz com a mesma qualidade. E aí, meu parceiro, o alerta tá dado? Zinho lembrou que na temporada passada, o Arrascaeta perdeu jogos importantes por conta de lesões, e isso prejudicou demais o time. E agora, com o calendário ainda mais apertado e o Flamengo vivo nas principais competições, a preocupação se repete. Como o Flamengo vai lidar se perder o Arrasca de novo? Pra Zinho, o grande desafio de Felipe Luiz e da diretoria rubro-negra não é escalar o time, porque talento tem de sobra, e sim administrar a condição física do Arrascaeta ao longo da temporada. Ele até chegou a dizer, é bom o Flamengo se preocupar em administrar esse atleta? E não é pra menos, né? A gente tá falando de um meia diferente, que dita o ritmo do jogo, que articula, cria, faz gols e ainda melhora o desempenho dos companheiros ao redor. Quer um exemplo? Com o Arrascaeta em campo, o Gerson se solta mais, o Pedro tem mais jogo, a troca de passes flui e o Flamengo vira aquele time envolvente que encanta o torcedor e amassa os adversários. É aquele tipo de jogador que faz todo mundo ao redor crescer, e por mais que o Flamengo tenha buscado opções no mercado para cobrir essa ausência quando ela acontece, não teve sucesso. Não apareceu ainda ninguém que consiga ser o Arrascaeta 2.0. Por isso, se o Flamengo quer realmente brigar por todos os títulos em 2025, precisa cuidar do seu maestro, maneirar na carga, poupar quando necessário, fazer um trabalho físico, personalizado, psicológico, tudo o que for possível para ter o Arrasca saudável quando o bicho pegar, lá na reta final do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores. Por quê? Como o próprio Zinho disse, com ele bem, os outros também rendem. E essa é a chave do sucesso do Flamengo. Então fica o recado aí. O elenco é bom, mas o Arrascaeta é insubstituível? Se tiver em campo, o Flamengo vira candidato a ganhar tudo. Se sair, o time perde muito. E você, torcedor, concorda com o Zinho? Acha que o Flamengo precisa correr atrás de um reserva à altura? Ou o jeito é cuidar do Arrasca com carinho e torcer para ele não se machucar de novo? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora, porque o Mengão tem muito o que disputar esse ano. Família rubro-negra e amantes do bom futebol, segura essa, porque o que a gente viu nos últimos dias foi simplesmente fantástico. Quando até Felipe Melo, sim, o polêmico, provocador e multicampeão Felipe Melo, larga o clubismo de lado e se rende ao talento de um jogador do Flamengo, é porque o assunto é sério. E o nome dele? Você já sabe. Pedro Guilherme, o camisa 9, o matador, o tanque, o terror das defesas. Antes de continuarmos, não deixe de deixar seu like, curtir e compartilhar. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. No programa Fechamento do Sport TV, Felipe Melo não teve papas na língua.
Com uma sinceridade que surpreendeu geral, ele cravou: Pedro é um grande profissional, o cara se cuida demais. Vai pra casa, se dedica, treina, se alimenta bem, por isso voltou e voltou bem. Essa é a mais pura verdade. Repito com gosto, essa é a mais pura verdade. Mas vamos voltar um pouquinho porque essa história tem vários capítulos. Pedro ficou um tempinho longe dos gramados por causa de um problema sério no joelho e muita gente começou a se perguntar se ele ia voltar com a mesma pegada. Teve até quem duvidasse se ele ainda tinha espaço nesse elenco estrelado do Mengão. Mas, meus amigos, Pedro não só voltou, ele voltou voando. Em 2025, o cara já participou de 5 jogos e já empilhou 4 gols e 1 assistência. É isso mesmo! 5 jogos e 5 participações diretas em gols. Média de 1 por jogo. Isso é coisa de jogador de elite? Isso é coisa de centroavante que decide, que chama a responsa e que mostra que merece vestir o manto sagrado do Flamengo? E olha que o Flamengo tá num momento bem especial, hein? Sob o comando do ídolo Filipe Luís, o time reencontrou o bom futebol. A zaga tá segura, o meio-campo tá controlando as partidas e o ataque tá um espetáculo à parte. Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Mikael e ainda tem o Juninho ali brigando por espaço. É muita qualidade junta. O Mengão hoje é líder do Brasileirão, 1 ponto na frente do Palmeiras. E se engana quem pensa que é só por causa do elenco milionário. Não, é trabalho, é planejamento, é entrega. E claro, é o brilho de jogadores como o Pedro, que transformam qualquer chance em gol. Felipe Melo, que sempre foi conhecido por ser raiz e falar com o coração, não resistiu ao talento do nosso 9. E sejamos sinceros, quando até os adversários começam a elogiar, é porque o cara tá jogando em outro nível. E falando em números, segura essa. Desde que chegou ao Flamengo, Pedro já entrou em campo 268 vezes. Marcou 139 gols e deu 30 assistências. Isso dá uma média absurda de participação em gols. São 169 participações diretas. Isso é maior do que muito atacante que a gente vê sendo exaltado por aí. Pedro é craque, é decisivo e, acima de tudo, é profissional. Isso foi o que o Felipe Melo fez questão de frisar. E essa dedicação fora de campo é o que diferencia os bons dos monstros. Pedro se cuida, treina forte, não entra em polêmica, respeita a camisa, respeita o clube, respeita a torcida. E por isso, quando entra, faz o que sabe melhor. Coloca a bola na rede. E para quem ainda duvidava se ele poderia ser titular absoluto no ataque rubro-negro, a resposta está sendo dada dentro de campo. Com atuações sólidas, movimentação inteligente e aquele faro de gol que só os grandes centroavantes têm, Pedro vem mostrando que merece sim ser o dono da 9 do Flamengo. Agora me diz você aí do outro lado. Como é que alguém ainda consegue questionar esse cara? O Felipe Melo, que já foi rival, já bateu de frente com o Flamengo dentro de campo, hoje reconhece publicamente que Pedro é diferente. Isso não é pouca coisa, não. Isso é um atestado de respeito vindo de alguém que viveu o futebol como poucos. E quer saber mais? Esse reconhecimento é só o começo. Se Pedro continuar nessa pegada, com essa média de gols, esse foco e essa entrega, não vai ter como ignorá-lo nem na seleção brasileira. Já passou da hora, né? Tá aí um 9 clássico, técnico, decisivo e brasileiro. Então é isso, galera. Pedro tá de volta, tá voando e agora até os rivais estão se rendendo. Se você é Flamengo, comemore. Se você é rival, respeite. Porque Pedro é realidade, é presente, é futuro. E pra fechar com chave de ouro, deixa aí nos comentários. Pedro já é ídolo do Flamengo pra você? E mais, ele merece ser o 9 da seleção? Quero ver o que vocês acham. Se gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de Flamengo com paixão, com informação e, claro, com muita resenha. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo.